Olá, boa noite. O Povo Notícias de hoje começa com um alerta. 13 mil casos de dengue já foram confirmados neste ano no Ceará. Os números em Fortaleza, 5.006 casos, já superam todo o quantitativo do ano passado. As ações de combate ao mosquito transmissor continuam tentando frear os índices da doença. O poder público clama pela ajuda da população. Há 4 dias, Carlos Alberto vem se recuperando de dengue. As dores no corpo levaram o para-atleta ao consultório médico. Fortes dores abdominais, ânsia de vômito, febre altíssima, articulações doendo muito, quase que não consegui descer as escadas aqui dos apartamentos, cabeça latejando. Locais como esses são responsáveis pelo crescimento do número de casos de dengue em Fortaleza, já que são pontos propícios para o desenvolvimento do mosquito. O Aedes aegypti é o mosquito transmissor não só da dengue, mas de outras doenças virais também, como é o caso da chikungunya e do Zika vírus. Para combater essa espécie, medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura em parceria com a população. Fortalecimento da Operação Quintal Limpo, que é recolher todos os resíduos, todos os trecos chamados pela população, sobretudo aqueles que estão nos quintais das casas e que acabam acumulando água e gerando foco do Aedes aegypti. O controle químico, através das bombas costais. Fortaleza hoje iniciou o ano com 45 novas bombas costais, para fazer a aspersão de inseticida, e o apoio do Estado em relação também à utilização dos carros fumacês. Ainda de acordo com um representante da Secretaria de Saúde de Fortaleza, os avanços na ciência surgem como mais uma ferramenta para lidar com o mosquito. Uma delas, na realidade, é a questão do mosquito transgênico, em que ele vai realmente impedir, diminuir o ciclo reprodutivo desse vetor, ele vai interferir nesse aspecto, e por conseguinte você vai ter uma limitação da densidade vetorial. Outra doença que preocupa é a meningite. Já são 11 casos registrados no Ceará em 2015, com 2 mortes em Itaitinga. Em 2014 foram 15 ocorrências da doença e 3 mortes. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por bactérias, vírus, parasitas e fungos, e a transmissão acontece pelas secreções respiratórias. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça intensa, vômito, náuseas, rigidez na nuca e manchas avermelhadas na pele. Vamos agora saber quais os destaques da edição de amanhã do jornal O Povo no caderno de política. Os detalhes da mensagem do Executivo, que pretende simplificar o processo de licenciamento ambiental em Fortaleza. Quem conta pra gente é o editor executivo de política jornalística, Walter George. Boa noite, Walter, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Como foi a apresentação do projeto? Foi dentro do que o governo, da prefeitura, a administração tinha planejado. É uma intenção, como está dito aí na cabeça, de simplificar. Isso é uma queixa que é principalmente de quem pretende construir, dos construtores, que sempre é uma burocracia muito grande, há uma série de dificuldades e isso acaba inviabilizando, às vezes, as obras. Então, a ideia da prefeitura, dentro do pacote que eles chamam de pacote Cidade Legal, é exatamente simplificar, mas manter alguma rigidez, ou a rigidez necessária, e criar, principalmente, um ambiente mais propício aos investimentos nessa área de construção civil, dentro de uma série de regulações. O próprio Sinduscom, quer dizer, o Sindicato da Categoria, comemorou esse pacote, dizendo que, muito embora traga algumas regras novas e alguma rigidez, mas pelo menos legalizam certas situações que haviam umas pendências, haviam umas dúvidas que era importante que elas fossem dissipadas. A Prefeitura disse que sim. Para desse tipo de coisa, é sempre bom a gente esperar que a prática confirme, quer dizer, que a aplicação dessa lei confirme aquilo que a Prefeitura diz, que ela vem simplificar, mas manter algum regramento, e que os construtores agora digam que é possível, pelo menos do ponto de vista da lei, eles estão mais livres para fazer os investimentos que acharem necessários e importantes. Existe risco de banalizar a concessão de licenças? A Prefeitura disse que não, É sempre um risco, quer dizer, o grande erro que se comete, eu acho que nessa área, é se entender que a burocratização é uma forma de você proteger o meio ambiente, nem sempre, A burocracia, às vezes, inviabiliza. Agora, a cidade também precisa de uma certa disciplinamento nessa área para poder ela crescer, ela tem que crescer. Há umas demandas novas que surgem, que é importante.
Então, a burocracia não protege, mas ela muitas vezes ela inviabiliza que a cidade também cresça desordenadamente. A prefeitura está dizendo que vem nessa linha contrária, quer dizer, vai permitir que a cidade cresça, mas dentro de regras, que é o que se diz que se faltava. Vamos ver se a realidade vai mostrar isso, né? Que a lei vai ser boa no sentido de proteger a cidade e boa no sentido de permitir que os investimentos necessários que a cidade tem no seu processo de crescimento aconteçam. Ok, Walter, boa noite, obrigado pelas informações. Okay. No próximo bloco, TV O Povo vence prêmio Sebrae de jornalismo. 2 matérias sobre empreendedorismo de micro e pequenos empresários foram as vencedoras na categoria Imagem Jornalística. O Povo Notícias volta já. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. O Povo Notícias. Apoio Cultural. Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655. Começou hoje o plantio de plantas nativas e ornamentais no bairro Montese. A ação integra o plano de arborização da Prefeitura de Fortaleza. As mudas estão sendo distribuídas por todo o quadrilátero que envolve o novo binário que está sendo implantado no Montese. Ao todo, são 600 mudas que serão plantadas ao longo de 40 quarteirões no centro do bairro. Atualmente, a equipe da Enlurb trabalha na Avenida Alberto Magno, nas proximidades do cruzamento com a rua Dulcineia Gondim. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a meta do plano de arborização é plantar 35 mil árvores até 2016. 17.300 árvores já foram plantadas na capital cearense. A TV O Povo foi homenageada na entrega da 7ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo, na categoria Repórter Cinematográfico. A série Empreender Se Quiser 1 e 2, veiculada aqui mesmo no Povo Notícias, foi eleita a reportagem com melhor imagens jornalísticas. Imagens ricas, produção de encher os olhos. Uma série de reportagem que falou sobre empreendedorismo de pequenos e microempreendedores e que atravessou o estado do Ceará, foi eleita pelo Sebrae como a reportagem com melhores imagens jornalísticas. Na categoria Repórter Cinematográfico, Agostinho Santos, cinegrafista da TV O Povo, foi agraciado. Foram poucos dias entre produção, viagem, geração de conteúdo e resultado. O Prêmio Sebrae de Jornalismo chega não só para reconhecer profissionais da imprensa, mas também para mostrar que a qualidade das reportagens começa por aqui, por trás das câmeras. Mostra a qualidade, o empenho de toda a equipe, porque não sou eu que faço. Tem por detrás toda uma equipe, um conjunto de profissionais, e a gente chegou até aqui e para mim isso é um prazer muito grande, uma alegria de estar ganhando esse prêmio como repórter cinematográfico, que é uma classe pouco esquecida, né, no nosso estado, que a gente sempre está por trás da câmera, nunca está pela frente, pela primeira vez. Então isso para mim é interessante, isso é muito importante. Todas as produções foram aprovadas pelo Sebrae. Concorreram às categorias Portal de Informações, Jornal Impresso, Telejornalismo e Repórter Cinematográfico. O resultado é positivo. O Sebrae está muito gratificado, né, com a participação dos profissionais, dos 29 trabalhos apresentados, e gratificado com a escolha que foi realizada. Na ocasião de entrega do prêmio, também houve um bate-papo relacionando internet e jornalismo e como a ferramenta está inserida na comunicação. O Sebrae também apresentou o projeto Comunicar Empreendendo com Inovação, que tem o objetivo de informar e capacitar jornalistas e estudantes de comunicação que queiram empreender na profissão, apresentando, claro, novas alternativas e ferramentas de mercado. E conosco aqui no estúdio está o articulador do escritório do Sebrae em Fortaleza, Rafael Albuquerque. Boa noite, Rafael, bem-vindo. Boa noite, Leandro. O Sebrae geralmente levanta a bandeira dos prêmios jornalísticos pelo Brasil, né? Qual a importância desse incentivo? Bom, o Sebrae, como uma entidade que promove e dissemina a cultura do empreendedorismo, trabalhando a competitividade dos pequenos negócios,
cada vez mais tem procurado formar alianças que permitam a gente cumprir a nossa missão, o nosso papel, né, que é desenvolver, fazer com que a micro e a pequena empresa ela consiga ter uma maior competitividade, ela consiga estar mais forte no mercado. Nesse momento de retração econômica, como é que o Sebrae vem trabalhando o empreendedorismo? Bom, esse momento, se a gente for analisar os dados agora mais recentes até o mês de maio, até o dia 30 de maio, tem alguns números que nos deixam assim, em estado de alerta, no sentido de cada vez mais a gente ampliar as nossas parcerias para que o serviço que o Sebrae oferta para o desenvolvimento da micro e pequena empresa consiga gerar uma maior competitividade. Por exemplo, se a gente for analisar em termos de estado de Ceará, aproximadamente 12.500 empresas, elas fecharam as portas até o dia 30 de maio. Esse dado, se a gente for analisar o ano de 2014 como um todo, esse número aí vai girar em torno de aproximadamente 2.800 empresas. E, historicamente, se a gente for ver o ano de 2008, que foi um ano bastante debatido, falado sobre a questão da crise internacional, apenas esse ano de 2008 foi um total aí de 18 mil empresas. Veja bem, então a gente está no mês de maio, com esses dados acumulados, a gente percebe que existe uma tendência realmente de dificuldades, né? O cenário econômico, toda essa questão refletindo aí no índice de mortalidade das micro e pequenas empresas. Nesse contexto, o Sebrae, em parceria com todas as instituições parceiras, né, formando alianças, tem um papel importante. É fazer com que a micro e a pequena empresa ela consiga, de fato, desempenhar um papel de melhoria do seu processo de gestão, que ela possa tornar o seu negócio mais inovador, possa tornar esse negócio mais competitivo. Então, a nossa missão é justamente essa, é fazer com que a micro e a pequena empresa, ela consiga despertar, consiga estar sensibilizada para que nesse momento de crise ela possa criar, ela possa inovar e possa ter grandes resultados. Inclusive, tem sido um sucesso o programa do microempreendedor individual, né? Quais os números atualizados? Bom, o microempreendedor individual, se nós formos analisar em nível de Brasil, no estado do Ceará, em Fortaleza, os percentuais eles são muito parecidos. Então, aproximadamente aqui no estado do Ceará, nós temos 429 mil micro e pequenas empresas. Desse total, em torno de 39% é o número de empreendedores individuais, que ele cresce a cada dia, né? Então, aquele pequeno negócio de um empreendedor que fatura em média aí R$5.000 por mês, 60 mil ano, ele cada vez mais tem se conscientizado que ele precisa se formalizar, ele precisa crescer, ele precisa realmente tornar-se mais forte, mais competitivo, porque o mercado ele é bastante acirrado, né? Esses números repetem também em Fortaleza. Se a gente for ver o número de micro e pequenas empresas aqui na capital, esse número chega em torno de 196 mil micro e pequenas empresas. Algo em torno de 37% é o número de empreendedores individuais. Então, procura muito o apoio do Sebrae, aquele pequeno empreendedor que tem uma pequena atividade, que ele precisa se formalizar, e o Sebrae não faz só o processo de formalização, porque a gente tem várias instituições parceiras que desempenham esse papel, mas principalmente fazer com que a pequena empresa, o pequeno negócio, ele tenha a sua gestão mais forte, mais profissionalizada e consiga também implementar uma cultura de inovação, porque dessa forma ela vai se diferenciar no mercado, ela vai sair desse momento de turbulência na economia e vai tornar o seu negócio mais forte, mais competitivo. Então, ele precisa ter um atendimento diferenciado, ele precisa ter um nível de organização mais adequado, porque a partir desse nível de organização, ele consegue ter muito mais flexibilidade, ele consegue ter muito mais competitividade e assim ele conseguir sair desse momento de crise atual. Qualquer ramo de atividade pode procurar o apoio do Sebrae nesse sentido? Sim. A micro e pequena empresa dos setores do comércio, do serviço e da indústria, todos os setores, todos os segmentos, nós recebemos de portas abertas, estamos aí para conseguir desempenhar esse trabalho com a parceria das entidades de classe que representam esses setores, porque a gente precisa realmente avançar e temos aí uma série de projetos, de programas que proporcionam ao pequeno empreendedor, né, a oportunidade dele se tornar mais forte e assim o Sebrae conseguir cumprir a sua missão.
Rafael, obrigado pelas informações, uma boa noite, bem-vindo sempre. Obrigado, Leandro. O Povo Notícias de hoje faz um rápido intervalo, a gente volta já. O Povo Notícias termina aqui. Para mais informações, acesse o portal O Povo Online. Uma boa noite, obrigado e até amanhã. O Povo Notícias. Apoio Cultural Arcoplex Cinemas. Nos shoppings Aldeota, Del Passeio e no Pátio Dom Luiz. Acesse arcoplex.com.br. Estúdio Júnior. A marca de sua imagem. 3271-1655.